Olá, hoje trago-vos uma convidada que tem como missão de vida ajudar outras pessoas. Primeiro com a psicoterapia, depois com a hipnoterapia e agora transmitindo os seus conhecimentos. Nas suas palavras, é uma pessoa perfeccionista, irrequieta e tímida. Apresento-vos Laura Pimpão. Olá, Laura. Olá, Joana. Antes de mais, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Obrigada, eu. Vamos falar aqui um bocadinho sobre ti e há aqui uma coisa nesta introdução que me chamou aqui a atenção. Tu dizes que és tímida, mas quem te vê hoje em dia à frente de uma turma de 200 alunos não diria que tu és tímida. Sim, eu tenho um traço de timidez que sempre me acompanhou e que de facto eu fui construindo, né? Fui fazendo esta construção de que era uma pessoa tímida. E na realidade esse traço sempre esteve muito, muito presente ao longo do meu desenvolvimento e de facto nós tornamos-nos naquilo que acreditamos ser, é uma realidade. Mas o que acabou por acontecer é que a vida foi-me colocando algumas situações, alguns desafios, não é? A formação foi um deles, e que acabou por dar oportunidade, se calhar, a que outras competências, outros traços se evidenciassem, e isso trouxe-me também uma grande mais-valia, não é? E um bem-estar e uma segurança que acabou por ir dando alguma robustez a esta questão do ser, de se calhar não ter receio, não é? De ser mais presente e de me afirmar e no fundo não me esconder atrás dessa timidez. Penso que passará um bocadinho por aí, por um processo de autodescoberta, de desenvolvimento pessoal, e que eu acho que também tem muito a ver com a forma como nós também entendemos a vida, conforme a agarramos, conforme também nos posicionamos perante os desafios e as oportunidades, não é? E quando traduzimos os desafios em oportunidades, isso também promove um crescimento pessoal, e acho que esse traço, se calhar hoje não tão tímido, claro que está cá, obviamente, mas se calhar que já não tem, já não é tão presente ou não é tão marcante, e daí a questão de às vezes não se perceber essa suposta timidez. E falando aqui em desafios, tirares o curso de hipnose clínica transpessoal e regressiva foi um desafio para ti, mas antes de falarmos disso, eu quero ir lá atrás, à tua formação de base, porque também és uma apaixonada por psicologia, não é verdade? Sim, sempre fui uma apaixonada pela psicologia. Aliás, eu aos 12 anos decidi que queria ser psicóloga e não tinha contacto com a psicologia, portanto nunca tinha estado com um psicólogo, não tinha ninguém na família nem no grupo de amigos que fosse psicólogo, e por alguma razão decidi, porque também sempre gostei muito de ler, e fui percebendo que tinha uma grande curiosidade para perceber, para compreender as pessoas. Aliás, a curiosidade é assim um traço que me caracteriza e desde muito cedo. E portanto essa procura do conhecimento, do entendimento, da compreensão, porque eu sempre tive muita dificuldade em aceitar aquilo que não compreendia, fez-me logo muito precocemente entusiasmar-me por estas questões relacionadas com as pessoas e o entendimento da pessoa, compreender a pessoa e, paralelamente a isto, de mãos dadas, o poder ajudar, o poder fazer a diferença na vida das pessoas. E foi assim que fui trilhando o meu caminho e que fiz o curso de psicologia, portanto no ISPA, e depois fui fazendo o meu percurso também nesse sentido, e fui-me aperfeiçoando, fui-me especializando, até mais tarde chegar realmente à hipnoterapia. Mas no início, quando escolheste a psicologia, não é? E depois fizeste todo o teu percurso dentro dessa área, nunca imaginaste que poderias ser agora hipnoterapeuta? Sim. Ou formadora de Não, hipnoterapeutas? estava longe de imaginar que poderia estar aqui neste momento, ainda que já no curso de psicologia, quando demos uma cadeira em que falámos sobre a hipnose na altura,
e que era uma abordagem muito, muito curtinha, mas logo aí eu fiquei muito entusiasmada, muito curiosa, mas depois outros projetos foram colocando, porque entretanto fiz o mestrado de pós-graduação, o doutoramento, e a hipnose ficou sempre ali um bocadinho, eu não digo em stand-by, mas ficou ali um bocadinho mais adormecida. E depois, mais tarde, sim, foi até através de uma colega minha, também psicóloga, que estava a ter essa experiência, estava a fazer o curso, e aí, claro, que fiz imensas perguntas e ela foi-me explicando e foi-me falando do curso, eu fiquei logo muito entusiasmada e aí sim, aí surgiu a minha decisão de fazer essa formação, ainda que tenha decidido, antes de fazer o curso, decidi passar pelo processo. Portanto, achei que era importante também passar por esse processo. Eu já tinha feito psicoterapia, porque eu entendo que qualquer terapeuta deve fazer o seu percurso de desenvolvimento pessoal, de terapia, e então já tinha feito, portanto já tinha tido uma abordagem mais na área psicanalítica, portanto já tinha feito o meu percurso psicoterapêutico, mas entendi que havia de fazer também hipnoterapia, e assim foi. Portanto fui fazer e adorei. Portanto eu ia cheia de questões e de dúvidas, até algo cética, e rendi-me de facto, porque foi uma experiência fantástica e foi muito bom. E hoje sinto-me grata a mim mesma por ter tido este discernimento de ter feito a terapia, a hipnoterapia, antes de ter feito a formação, porque isso acho que me deu também aqui uma bagagem, uma sensibilidade e uma perspectiva também diferente, e que também me fez lidar e tocar com a hipnose e com a hipnoterapia de uma forma também diferente, mais na primeira pessoa, e que eu acho que faz toda a diferença. Ou seja, foi aqui o ponto de viragem, não é? Foi completamente. Foi depois de passares pelo processo que percebeste que afinal querias aprender mais e perceber melhor como é que funciona. Foi completamente assim. Portanto, fiz o processo, fiz o meu processo terapêutico, foi ótimo, e lá está. Eu tendo feito psicoterapia, de inspiração analítica, ainda assim, quando fui fazer a hipnoterapia, acedi a todo um conjunto de informação sobre mim própria e de consciencialização sobre mim própria, e de facto esta questão do irmos diretamente, portanto este diálogo direto com o nosso subconsciente faz toda a diferença, porque mesmo enquanto psicoterapeuta, o que eu muitas vezes sentia era que nós fazemos um processo terapêutico que é muito importante, pronto, obviamente eu continuo a achar que as abordagens terapêuticas, desde que façam bem às pessoas, todas elas são válidas. Agora, umas com umas ferramentas, outras com outras, naturalmente, e podemos chegar ao mesmo objetivo, mas às vezes com tempos diferentes e com processos diferentes. O que eu acho que acontece com a hipnoterapia, ao contrário de algumas abordagens psicoterapêuticas, tem a ver precisamente com isto, que é, muitas vezes nós, no processo psicoterapêutico, a pessoa vai fazendo insights, vai consciencializando. Claro que tem processo de mudança, mas que leva muito mais tempo, naturalmente. Claro que cada caso é um caso, não é? E eu não estou aqui a promover a generalização, mas de facto isto é uma característica e que é assumida, ou pelo menos que eu a assumo. Portanto, enquanto psicoterapeuta, enquanto hipnoterapeuta, não tenho qualquer problema com isto, porque acima de tudo eu acho que tem que se assumir aqui uma postura ética e responsável, mas eu penso que essa é a grande mais-valia da hipnoterapia, e digo enquanto alguém que já tinha feito psicoterapia, e digo enquanto alguém que é especialista em psicoterapia, portanto, e eu tenho 25 anos, não é, de psicoterapia, portanto sinto-me perfeitamente à vontade para assumir esta situação, esta questão. Então, passamos de uma psicóloga para alguém que passou pelo processo de hipnoterapia, tiraste o curso e agora formadora de hipnoterapeutas. Como é que isto aconteceu? Como é que surgiu aqui esta oportunidade na tua vida? Olha, foi assim qualquer coisa inesperado, portanto, que veio sem aviso. Como é que foi o processo? Portanto, eu fiz
o curso, portanto, como te disse, fiz o processo terapêutico, entretanto inscrevi-me no curso, portanto fiz o curso, o Hugo foi o meu formador, não é? E sinto-me muitíssimo grata por isso, porque de facto foi e tem sido uma aprendizagem gigante, mas o que é que aconteceu? Portanto, eu fiz o curso e quando terminei o curso, o Hugo convidou-me numa primeira fase, portanto, para assumir alguns casos, portanto, que ele tinha, porque estava também já a Transpersonal estava em processo de crescimento, né? E o Hugo teve que tomar aqui também a decisão de se focar um bocadinho mais na formação, e então colocou-me este desafio gigante de ficar com alguns dos seus casos. Claro que foi algo que eu não estava naturalmente à espera na altura, mas que me senti muito grata, e lá está, ainda que assustada, porque fiquei na altura, mas resolvi abraçar com toda a determinação, com toda a responsabilidade e com todo o meu querer, e achei que sim, que muito bem, com os anos enquanto terapeuta que tinha e com a formação que tinha feito na Transpersonal, e entretanto eu comecei logo, portanto, a fazer hipnoterapia com os meus pacientes, e achei que sim, que poderia ter as competências para aceitar o desafio, e assim começou. Portanto, comecei com os casos, portanto, com alguns casos do Hugo, e depois, uns meses depois, o Hugo disse-me: olha, gostaria muito que viesses dar formação. Pronto, que foi outro desafio. Outro desafio. E eu, mas como formação, então, mas... e sim, e aceitei, porque aliás eu também tinha já um percurso muito extenso na área da formação, portanto eu sempre fiz psicologia, psicoterapia, mas sempre fui formadora na área das relações interpessoais, e trabalhei muitos anos com pessoas com deficiência intelectual, portanto, e trabalhei muito com equipas, dei muita formação em equipas, portanto a formação era qualquer coisa com que eu estava também muito à vontade e muito familiarizada, e foi, olha, pronto, ok, vamos lá, mais um desafio, e foi estudar imenso, e foi empenhar-me imenso, e é isto que tem sido, e dando sempre, colocando sempre o melhor de mim, portanto, em cada dia, em cada formação, com cada formando, é isto que procuro fazer todos os dias. Arrisco-me aqui a dizer, pela forma como tu falas, que a formação, seres formadora, é outra paixão tua, não é? É uma paixão muito grande, sempre foi, eu sempre gostei muito de dar formação, por isso fiz sempre paralelamente à minha prática enquanto psicóloga. O que é agora aqui a grande diferença? É uma paixão aliada a outra paixão, porque é a questão do estar em contacto com as pessoas, é o transmitir aquilo que sabes, é o dar de ti, porque enquanto formador eu entendo assim que tu, de facto, para passares aquilo que sabes, tens que dar muito também daquilo que és. Portanto, o chegar a cada pessoa e ver a evolução que as pessoas fazem, e depois a outra paixão que eu descobri, portanto, que é a minha paixão mais recente, mas já com alguma história, que é de facto a hipnose, a hipnoterapia. E isto sim, portanto, eu posso andar muito cansada, porque ando, e tem sido um desafio grande, mas de facto quando nós estamos felizes a fazer o que fazemos, e quando não custa levantar da cama para ir trabalhar, pronto, isto é o sinal de que facto estamos a fazer o que gostamos e que nos realizamos, e que é muito gratificante. E de facto eu tiro muito e ganho muito em cada sessão, em cada minuto, em cada contacto com os formandos, o perceber a evolução de cada um, o perceber que as pessoas chegam ali tal como eu, que não sabia nada de hipnose,
e de hipnoterapia, e perceber a evolução e perceber a construção e perceber daquelas pessoas as tantas que vão ser excelentes hipnoterapeutas. Isto para mim porque são mais pessoas que vão ajudar outras pessoas, e isto para mim é muito, muito gratificante. Para além do outro lado, que é que tu percebes às vezes mesmo só com aquele momento, com aquele espaço, com aquele contacto da formação, tu estás a tocar as pessoas, tu estás a ajudar, eu não vou dizer a transformar as pessoas, mas a ajudar as pessoas no seu processo de transformação. Porque muitas pessoas, e nós percebemos isto pelos testemunhos e por aquilo que vão partilhando connosco até no dia-a-dia, nem todas as pessoas que vão tirar o curso se tornam realmente hipnoterapeutas, no sentido da prática, mas há todo um desenvolvimento pessoal, toda uma consciencialização da pessoa, do seu funcionamento interno, da sua vida, uma compreensão que, ainda que não seja num setting terapêutico, naturalmente, porque a formação não tem esse objetivo, mas que toca a pessoa e transforma a pessoa para melhor. E, portanto, claro que isto só pode ser uma paixão, e eu sou apaixonada e vivo a vida de uma forma apaixonada, e de facto só por isso, não é? E por isso, e só por isso, me mantenho enquanto formadora, e sou muito feliz enquanto formadora. Ou seja, o que estavas aqui a dizer, e ao longo de também todas as turmas que tu já deste e que já tiveste o prazer de ser formadora, consegues ver a transformação nas pessoas que entram, ou seja, a pessoa nunca é igual quando entra de quando sai, pois não? Que não, nunca, não é? Aliás, eu penso que nós, e digo isto muitas vezes, claro que eu agora não sou igual ao que fui, não é? No segundo anterior. Ainda mais quando tu alocas a isto processos de conhecimento, porque repara, quando tu entras numa sala de formação, e eu vivi isto, eu passei por isto, porque tudo isto que eu te digo e que eu partilho isto de uma forma muito espontânea e aberta, tudo isto que estou a dizer enquanto alguém que observa, não é de fora, que estou lá dentro, mas que observo, estou de fora porque sou formadora, mas eu passei por isto enquanto aluna, eu passei por isto enquanto formadora, e uma coisa que eu sempre senti foi o acolhimento, a preocupação com a pessoa. Portanto, as pessoas não são números, os formandos não são números. Eu senti muito isto, e isto fez-me logo ficar muito ligada à Transpersonal, e ainda enquanto aluna. Porque havia sempre o cuidado de se a pessoa não estava bem, e senti isto comigo, e senti isto observando com outros colegas. Havia sempre uma palavra, havia sempre um cuidado, havia sempre uma mensagem, havia sempre um olhar atento para chegar às dúvidas das pessoas e clarificar. Isto é qualquer coisa, porque isto tem a ver com a cultura dessa escola. Sim, é uma escola próxima, não é? Exatamente. Tem a ver com esta cultura, com o que está na gênese, não é? E no fundo com a alma que está na gênese, claro, desta escola, obviamente. E que vai passando, não é? Isto vai passando para qualquer pessoa, para qualquer formador, para qualquer colaborador que dê de si, portanto, neste projeto. Mas, voltando à tua questão, não me querendo desviar, portanto, as pessoas de facto transformam-se e nunca são as mesmas quando entram e quando saem, porque vão fazendo este processo de desenvolvimento, pelo conhecimento que vão tendo, pelo aprofundamento que vão tendo desse conhecimento, pelo contacto que têm com as outras pessoas, pelo contacto que têm connosco. Claro que depois umas pessoas procuram mais o nosso contacto, a nossa participação, o nosso acolhimento que outras. Naturalmente, isso faz parte da personalidade e da disponibilidade de cada um e das necessidades de cada um também, mas claramente que toda esta envolvente nos transforma, e transforma enquanto alunos e transforma enquanto formadores, porque eu também te posso dizer que eu nunca saio da mesma forma como entro em cada turma, em cada formação.
em cada contacto, em cada partilha. Portanto, é mesmo um processo de ganhar-ganhar, numa lógica de ganhar-ganhar aqui, do tanto que se ganha deste contacto, deste conhecimento, das ferramentas com que ficamos, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal. Ou seja, tu também te transformas a cada formação. A cada formação, porque são muitas personalidades que estão ali, cada pessoa é uma pessoa, são seres únicos, são seres especiais e todos eles, não é, tocam a pessoa que eu sou, enquanto Laura formadora, não é? Portanto, e esse contacto é de uma riqueza interpessoal que eu acho que não há nada que possa pagar isso, não é? E por isso eu me sinto tão grata, muito grata, muito revigorada a cada dia, a cada espaço de formação, a cada tempo de formação, porque é de facto uma oportunidade muito grande de crescimento pessoal. E olha, Laura, eu também ganhei muito aqui com esta entrevista. É muito bom ver a paixão que tu tens por esta profissão, a paixão que tu tens pela hipnoterapia e o quanto tu colocas também de ti neste projeto. É muito gratificante e temos também a agradecer-te. E olha, muito obrigada por esta entrevista. Obrigada, minha querida, eu que agradeço por este momento e por todos os dias convosco. Obrigada.